Eu queria ler com os irmãos o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26 até o versículo 31. Hoje eu imaginei que teríamos mais oportunidades, não preparei algo muito extenso, mas a mensagem do Senhor ela vai falar aos nossos corações também. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então o texto já está na projeção. O texto diz o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença em oração, Pai, para te agradecer e louvar o Teu santo nome pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui, Senhor, pela saúde que Tu nos tem dado e a vocação para que fôssemos chamados segundo o Teu nome, o Teu sacrifício, para estar aqui e louvar o Teu nome, Pai. Nós glorificamos essa liberdade que nós temos, essa oportunidade de mais uma vez nos reunir, louvar o Teu nome e ouvir da Tua palavra, Senhor. Ser conosco nesse momento, que o Espírito Santo venha repousar em nós, o Espírito de sabedoria. Revela-nos coisas tremendas, Deus. Fala conosco nessa noite e continue falando por todo sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Essa carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos em Corinto, Paulo ele inicia essa carta, nós estamos aqui no capítulo 1, ele inicia essa carta glorificando a Deus pela vida daqueles irmãos. Aquelas pessoas, aqueles irmãos em Corinto, elas estavam muito empolgadas com o Evangelho. Paulo escreve sabendo que aqueles irmãos estavam sendo tremendamente usados, e ele se alegrava com as maravilhas que aconteciam no meio deles. Aqueles irmãos, eles estavam experimentando coisas maravilhosas. Se nós formos ler toda a carta, ou até mesmo o início aqui, nós já vemos Paulo, ele glorificar a Deus pelas coisas que estavam acontecendo ali, pelas maravilhas que estavam acontecendo ali. O povo em Corinto, eles abraçaram, eles receberam o Evangelho e estavam sendo usados por Deus, e maravilhas e milagres aconteciam ali no meio daquele povo. Mas Paulo, ele, mesmo sabendo disso, e sabendo de alguns conflitos que aconteciam ali, ele ainda prefere adverter aqueles irmãos, mas adverter no sentido de fazer com que aquelas pessoas se mantivessem no caminho do Evangelho, cumprindo segundo o chamado de Jesus, o chamado de Deus para a vida deles, porque eles receberam a mensagem do Evangelho, eles acreditaram na mensagem do Evangelho. Maravilhas sobrenaturais e movimentos estavam acontecendo ali. Mas nós sabemos que mesmo em meio a movimentos, mesmo em meio à euforia, ainda há a presença e a busca ou a parte que é humana na humanidade. Paulo ele adverte, ele conta para aquelas pessoas que elas deveriam sim se alegrar no Senhor, que Deus estava preparando e fazendo coisas maravilhosas na vida deles, e esse é o trabalhar de Deus,
é o mover de Deus nas nossas vidas. Como Paulo começa dizendo, Deus ele usa coisas que são inacreditáveis, que são, às vezes, sem credibilidade, para confundir as coisas que são, aqueles que pensam que são. Ou seja, o que Paulo está dizendo, Deus escolheu vocês. Vocês são pessoas simples. Vocês são pessoas que não têm grande conhecimento. No início desse capítulo, ele começa falando disso. Vocês não têm conhecimento, vocês não tiveram grandes estudos, vocês não fazem parte do povo mais rico da cidade. Mas Deus está operando em vocês. Deus está usando vocês. Deus está usando poderosamente vocês. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa vocês, povo simples, povo sem conhecimento, para fazer o operar e cumprir o mandamento e a proposta e o propósito dele. E se nós for olhar para a Bíblia, de forma geral, nós vemos Deus ele trabalhando dessa forma. Esse é o modus operandi de Deus, é o modo como Deus opera. Ele sempre vai puxar, ou sempre vai requerer alguém que aparentemente não tem capacidade. Nós podemos citar alguns exemplos. Há um exemplo de Abraão. Abraão, tudo bem, nós podemos imaginar que em toda a sua grandeza, tudo que ele tinha, sendo rico, Abraão seria capaz de se tornar, melhor dizendo, ele teria aptidão ou facilidade para se tornar o que ele é, o que nós conhecemos como o pai da fé. Mas lembra que lá no início, Deus, ele pediu para Abraão sair de sua terra, sair do meio da sua parentela, para que cumprisse nele o propósito dele, o propósito de Deus. Então, Abraão, que estava junto da sua família, tinha ali a aporte do seu pai, que eram ricos, Abraão precisa se distanciar. Deus coloca ele numa situação que muitas vezes é difícil. Imagine você que está próximo da sua família, próximo da sua parentela, você tem a estabilidade de um emprego, e de repente Deus te chama para ir para um lugar que você não conhece, para um lugar que você não conhece ninguém, que você está distante de toda a sua família. É uma situação difícil. Então Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele quer trabalhar na vida de Abraão, afastando-o, talvez, daquilo que pudesse atrapalhar o propósito de Deus para que fosse cumprido. Deus usa também, um outro exemplo, é o pequeno Davi, né? Davi, ele era o menor, o mais novo da sua casa. E o modo como Deus opera, ele usa aquele mais fraco. Aquele que é mais improvável de fazer coisas grandiosas. Deus levanta Davi do meio de seus irmãos, que já eram mais velhos, já eram mais experientes, alguns eram guerreiros. E Deus coloca Davi, o pequeno Davi. E Davi é tremendamente usado. Davi se torna rei de Israel. A necessidade de Deus era mostrar para o povo, para aqueles que crescem, para aqueles que viessem posteriormente, que Ele é um Deus que opera no meio da causa mais improvável, da causa mais difícil. É o modo como Deus opera. Trazendo para a nossa realidade hoje, nós temos heróis da fé, que também são levantados como pessoas que são usadas por Deus, mas que têm uma certa dificuldade, que têm uma certa improbabilidade de cumprir os planos de Deus. Se nós formos olhar para mais próximo, na nossa igreja hoje, o pastor saiu de lá da sua cidade. Para quem não sabe, o nosso pastor, ele está em São Paulo, mas ele mora de lá, ele é de lá. Então ele saiu do meio da onde ele estava, de certa forma, confortável, né? O pastor, como nós sabemos, aposentou, né? Aposentado. Mas ele estaria muito mais confortável lá, servindo lá. Mas ele é usado aqui.
Deus coloca a gente, nós, as pessoas que servem a Ele, que desejam servir a Ele, numa situação improvável, para que o poder dele seja manifestado em nós, para que a misericórdia dele seja manifestada em nós, para que ele possa nos dar aptidão para fazer maravilhas sem fim, assim como acontecia na vida daquelas pessoas em Corinto. É o modo como Deus opera, e se nós observarmos isso e sabemos que Deus opera nesse aspecto, Deus opera dessa forma, eu não vou me sentir com medo ou oprimido só porque eu sou colocado numa situação que venha a ser mais difícil. Uma situação que nos tira da zona do conforto. Deus, Ele quer nos dar, ou Ele quer nos usar no propósito dEle, mesmo que seja de uma forma que nós não acreditemos. É difícil nós estarmos numa situação em que nós não acreditamos em nós mesmos. Você acha que é difícil, é impossível. Você acha que não é capaz. Mas nesse achar que não é capaz é onde Deus usa, é onde Deus opera. É onde Deus transforma, onde Deus ele age. E Ele continua agindo em nosso meio, amados. Mesmo que nós não acreditemos, mesmo que a situação ela seja difícil, mesmo que pareça impossível, essa situação difícil, essa situação impossível, é onde Deus gosta de operar. É onde a sua graça e a sua misericórdia, ela é manifestada. Porque quando nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós temos a nossa convicção no Senhor, nós sabemos e vamos passar por essa situação de forma que a nossa vida seja um exemplo, a nossa vida seja transformada, não para a glória nossa mesmo, mas para a glória dEle. Tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, se nós olharmos para a Bíblia, Ele faz para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Seja exaltado na minha vida, seja exaltado na vida do meu irmão, seja exaltado no meu trabalho, no meu casamento. Há situações difíceis, isso em toda a nossa vida, na nossa caminhada, enquanto estivermos vivos, nós enfrentaremos situações difíceis. Estaremos, suscetíveis a várias situações. Mas nessas situações é onde Deus ele opera. É onde Deus age, é a região, é o modo como Ele gosta de operar. Então, quando Ele fala para aquele povo, fala para aquela comunidade, a comunidade de Corinto, Ele sabe que não são pessoas letradas ali. Ele sabe que são pessoas que não têm riqueza, mas Deus age naquela igreja. Deus opera naquela igreja. E ali acontecem milagres, amados. Ali acontece o mover do Espírito. Porque Deus, ele age dessa forma. Então, não devemos nos assustar com a situação que seja difícil. Com a situação que seja de forma que cause dificuldade na nossa vida. Mas nós devemos nos alegrar. Alegrar por quê? Se eu estou numa situação difícil, se está complicada a minha vida, como é que eu posso me alegrar nisso? Se nós temos a convicção no Senhor e cremos no agir sobrenatural dEle, nós cremos que Ele vai resolver a situação, que Ele está no controle da situação. Quantas vezes nós enfrentamos situações tão complicadas, mas mesmo assim nós não continuamos de pé. Mesmo assim, nós continuamos com Cristo. Porque mesmo que a situação ela seja difícil, nós vamos poder, crendo nele, vamos poder ser usado como exemplo, está sendo usado para o seu propósito, para que seja algo que seja relevante para a minha comunidade, para os meus irmãos, para a minha família e para mim mesmo. É o modo como Deus opera. É nessa região que Ele gosta de operar.
Então percebamos como é maravilhoso o agir de Deus. Aquilo que parece ser impossível, que parece ser improvável, é onde o sobrenatural de Deus acontece. O mover de Deus acontece. Isso, amados, como eu falei, parece loucura, mas realmente é. O evangelho, para muitos, é loucura. Paulo, ele escreve isso nessa carta. O evangelho, ele é loucura. Lá no capítulo que nós estamos, versículo 18. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra que nós cremos, que nós acreditamos, é o poder de Deus. É aquilo que nos dá garantia, nos dá força para continuar crendo nele. Pode parecer loucura para o mundo, pode parecer loucura, mas para nós faz todo sentido. Porque Deus, ele age, ele opera dessa forma. Essa é a maneira dele agir. E ele escolhe. Ele escolhe agir dessa forma. Ele escolhe pessoas para manifestar a sua misericórdia e o seu poder. Se nós formos ler de novo o versículo 30 que nós lemos. Mas vós sois dele. Então sois dele, então vocês pertencem a ele. E em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Paulo deixa isso bem claro. Se você deseja glória, não procure glória para si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Se você está numa situação que seja complicada, que seja difícil, glorie no Senhor. Porque quando essa situação, quando essa dificuldade ela passar, não vai ser por esforço nosso, mas eu saberei que Deus estará usando poderosamente e fazendo com que essa situação se reverta em minha vida. É uma experiência de alegria, de estar sendo usado, de estar dentro dos propósitos de Deus. É maravilhoso quando nós observamos, amados. Talvez nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, o controle de Deus na nossa vida, porque nós estamos vendo isso de dentro. Mas depois de um tempo, quando a dificuldade passar, quando a situação ruim passar, nós vamos lembrar do que aconteceu lá atrás. E quando eu estiver no presente, em que tudo estiver resolvido, eu vou pensar: Deus, tu estava no controle o tempo todo. Tu estava trabalhando em minha vida o tempo todo. Nós não percebemos isso acontecer, amados. Mas isso é revelado. Assim como eu vejo coisas acontecendo, maravilhas acontecendo, confirmações acontecendo na minha vida hoje, eu olhei para trás e percebi que houve um motivo para aquilo acontecer. Houve um motivo para a situação ruim lá atrás acontecer. Houve uma ocasião em que eu falei: Deus, por que isso está acontecendo? Por que está tão difícil? Por que é complicado dessa forma? Mas hoje Deus mostra: isso aconteceu para que hoje, no presente, coisas maravilhosas na tua vida pudessem ser reveladas. Pudessem ser manifestadas. Para que você não tropeçasse, não caísse lá atrás, mas que se mantivesse firme e forte até hoje. Porque à medida que nós aproximamos de Deus, amados, à medida que nós queremos mais dele, nós buscamos mais dele, nós vamos receber. Não tem um ditado que fala: quem procura, acha? E se nós formos procurar Deus, nós vamos achá-lo. E é através de Jesus que nós conhecemos mais de Deus, que nós recebemos mais de Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é Cristo, ele é a chave, Jesus Cristo, ele é a chave para que nós possamos ver a Deus, para que possamos sentir a manifestação de Deus.
E quanto mais buscamos, mais queremos de Deus, mais nós vamos receber. Mas essa busca, essa procura, ela tem que ser sincera. Deus, Jesus Cristo, Ele nos escolhe. E Ele conhece os nossos corações. O Espírito conhece os nossos corações. Lá em Jeremias nós vemos que Deus esquadrinha os nossos corações. Ele conhece a minha capacidade. Então Ele não vai colocar sobre ti algo que você não consiga suportar. Algo que não sirva para te manter firme, para te manter em pé. Algo que você não consiga passar. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas limitações. Então, se há algo que é difícil, amados, que é complicado demais, saiba que Deus, Ele está no controle. Ele sabe que você pode suportar aquilo. E Ele não te deixa só. Lá em Mateus 11, verso 28, nós vemos Jesus falando que o jugo é suave, que o fardo é leve. Quando nós separamos essa parte, isso culturalmente, né? Para quem já trabalhou, já viveu na zona rural, o jugo em que Mateus escreve no Evangelho, o jugo servia para juntar 2 bois. Então, quando ele fala, o jugo é suave, quer dizer que há alguém ali, há outra ajuda. É como se Jesus estivesse falando, ó, meu jugo é suave, ou seja, eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar, eu vou te acompanhar. É suave. Meu fardo é leve. Mas para isso você precisa acreditar em mim, você precisa me receber. Você precisa se entregar a mim. Deixar que eu controle a situação. Confiar, amados. Confiar em Deus é entregar toda a situação. Nós queremos, no nosso entendimento humano, ter controle de tudo. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos estar ali na situação com as rédeas, né? Mas Deus, Ele pede para que você entregue tudo a Ele. Para que você deposite a sua confiança nele. Para que Ele venha agir na tua vida. E quando nós fazemos isso, amados, nós vamos perceber que realmente o fardo é leve. Nós estaremos sendo ajudados. É difícil para o entendimento humano, para o entendimento, o olhar carnal, nós compreendermos isso. Por isso que nós precisamos estar aptos para compreender Deus, compreender as coisas espirituais com o nosso espírito. O que é da carne é carne, mas o que é do espírito é do espírito. O que vai comunicar, que vai permitir com que eu experimente o sobrenatural de Deus, é o que vai me fazer evoluir espiritualmente. Mas evoluir espiritualmente no sentido de receber aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem do alto. Não aquilo que é carnal. Por isso é um exercício de fé. Não depende da gente, por nosso esforço, por querer muito, por muita vontade, né? Por orar demais, por buscar demais aquilo, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Nós precisamos crer, ter esse entendimento de que Deus, Ele está no controle. Ele está agindo em nossas vidas. Ao nosso favor, nem sempre. Mas em favor da obra dele. Por isso que nosso olhar deve estar voltado para a obra de Deus. Para o caminho de Deus, para o alvo, que é Jesus Cristo. Mas entendendo que o propósito é dele. E se eu me encaixar nos propósitos deles, eu vou caminhar junto com Deus. Eu vou estar apto a participar dos planos de Deus.
Não viveremos mais segundo a carne, mas viveremos segundo o Espírito. É isso que nós buscamos, amados. É isso que nós devemos buscar. Essa é uma necessidade que nós temos de estarmos preparados. No contexto, muitos podem olhar para esse texto e entender de forma equivocada. Entender que eu tenho dificuldade para orar, eu tenho dificuldade para pregar, eu tenho dificuldade para cantar, para estar na casa de Deus, eu não consigo, e olha e acha que isso é algo que é uma limitação nossa. É algo que eu não consigo fazer. Mas quando nós vemos um irmão que vence o seu medo, que vence a sua inexperiência, a sua timidez, para estar aqui na frente, para cantar um louvor, para trazer um testemunho, nós ficamos alegres com isso. Para muitos aqui foi muito difícil estar aqui na frente. Eu digo por experiência própria. E muitas pessoas que são convocadas, são chamadas, às vezes, ou ainda não aceitou, né, Lé? Mas Deus, Ele trabalha no nosso coração. Ele trabalha na nossa vida. Os irmãos se dedicaram, se entregaram, se dispuseram, e Deus tem operado, amados. Deus tem feito com que nós cresçamos em entendimento, em conhecimento, cresçamos em sua palavra, para que o propósito dele, a palavra dele, para que a obra dele, ela continue, ela não pare. Então a nossa vida precisa ser dedicada, amados. Ainda que seja difícil, ainda que pareça impossível, é Deus que está no controle. É Ele que vai capacitar. Se nós crermos e queremos e buscarmos por isso, é Deus que vai dar o entendimento, o compreendimento. Ele vai agir em nossa vida. Não estaremos agindo conforme a nossa vontade, mas estaremos agindo conforme a vontade dEle. É por isso que Deus opera das formas mais improváveis, usa pessoas improváveis, nos põe em situações improváveis, para que o trabalhar dele, a obra dele, seja maravilhosa, seja digna de admiração. Comece a fazer sentido na nossa vida, porque nós precisamos fazer esse exercício de fé. Se ficarmos estagnados, né? Nós não vamos praticar a fé. E praticando a fé, nós vamos buscar e ter experiências cada vez mais profundas com Deus. Nesse sentido, nós precisamos fazer esse exercício, amados. Precisamos buscar de Deus, exercer a nossa fé, entregar a nossa vida para esse Deus que é maravilhoso. Fazendo isso, nós estaremos preparados, estaremos motivados, porque é tudo uma questão de treino. Quando nós escolhemos fazer algum exercício, no início é bem difícil, né? Eu estou tentando manter um ritmo de corrida ali com minha irmã, e de vez em quando a gente para, a gente fica alguns dias sem correr, sem exercitar. Nesses dias de chuva aí, pode esquecer. Ela nem aparece lá em casa. E aí, quando a gente volta, a gente sente, né? O corpo, ele acostuma. É incrível como a gente acostuma com algo que é muito cômodo, né? Se a gente ficar parado, é muito, muito fácil a gente acostumar com aquela situação. Por isso que a gente não deve acostumar com essa zona de conforto. Não acostumar com o conforto. Porque se nós estarmos com a nossa mente focada e preparada para a dificuldade, nós estaremos ou não sentiremos o peso ou a dor da situação. É igual um exercício. Se você está preparado, se você continua ali se exercitando, né, periodicamente, dificilmente você vai sentir uma dor muscular, a não ser que você aumente ou coloque uma carga mais pesada. Mas fazendo isso, você vai evoluindo.
E a caminhada com Cristo é da mesma forma. É exercício, é preparo. Não vamos nos acomodar, amados. Nós não podemos nos acomodar. A Bíblia mesmo fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então precisamos constantemente buscar, exercitar, constantemente buscar a Deus, exercitar, fazer esse exercício de fé, para que estejamos preparados, para que não venha uma dificuldade que nos derrube. Essa preparação, ela deve ser buscada, ela deve ser compreendida como algo natural da vida do cristão. Isso deve ser algo, amados, que seja rotina, né? Quando nós transformamos uma atividade em rotina, vai chegar um ponto que, se nós não fazermos essa atividade ou cumprirmos esse objetivo, isso vai nos fazer falta. Então, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não oro, eu estou sentindo falta disso? Se eu passo o meu dia todo, vou para o trabalho, vou para casa, venho para a igreja, se eu volto para casa, se durante o meu dia todo não peguei na Bíblia para ler, para meditar um pouco, ou não separei um tempo do meu dia para fazer uma oração, isso tem feito falta nas nossas vidas? Será que é algo que está sendo fácil eu abandonar? Se está sendo fácil é porque não tornou rotina. Não é algo que faz parte das nossas vidas. Então, torne o exercício de fé, a busca pela presença do Senhor, algo que seja rotineiro, que seja periódico, que, se vier a faltar, que nós sintamos o peso que aquilo tem. Deus, Ele opera, Ele nos usa, mas precisamos estar aptos para isso. Precisamos estar preparados, precisamos buscar dEle. Porque se dependermos de nós mesmos, nós não vamos alcançar nada. Mas é Deus que opera, é Deus que age em nossa vida. Nós precisamos buscar dEle. Essa busca, ela é espiritual, amados. Ela não vem da carne. Não adianta eu, por meu esforço mesmo, tentar fazer com que as coisas aconteçam, o sobrenatural venha, que Deus desça do céu para estar comigo, para resolver minha situação. Não é assim que funciona. A busca, ela não vem de cima para baixo, mas ela é de baixo para cima. E é por isso que nós estamos aqui, amados. É por isso que nós oramos, é por isso que nós dedicamos um momento para meditar na palavra, para que nós estejamos aptos e preparados. Paulo mesmo fala, admoestai e ensinai uns aos outros, amai uns aos outros, para que o corpo todo ele seja nutrido, ele seja forte. E se nós fazemos parte do corpo de Deus, nós precisamos, amados, nos ajudar. Nós precisamos estar em união, em conformidade com o chamado de Cristo, o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então tenhamos esse entendimento do exercício de fé, da necessidade de buscar a Deus constantemente. E nós vamos continuar buscando. Nós estamos aqui no domingo pela manhã para tirar um período de oração. Nós colocamos uma meta para estar orando 30 minutos antes da escola bíblica dominical. E eu já estou sentindo que esses 30 minutos está pouco. É provável que eu comece a vir um pouco mais cedo. Com o pastor está aqui 8 horas. A gente inicia às 8h30. Mas eu já estou sentindo que está ficando, né? Está precisando de uns minutos a mais. Então, se você tiver coragem, eu te desafio a estar aqui domingo, às 8h30. 8h30, 9 horas, nós vamos iniciar nosso estudo bíblico. Tem sido bom, tem sido agradável, pelo menos para mim, né? Eu pergunto aos irmãos, mas talvez é aquilo que acontece com o pastor. Os irmãos ficam com medo de dizer, né? Mas se tiver alguma coisa,
Se for algo que não esteja legal, não esteja funcionando bem, fale comigo, tá? Eu vou estar aqui às 9 horas, às 8h30, e 9 horas nós estaremos iniciando o nosso estudo. Nós estamos fazendo o nosso estudo no livro de Gálatas. E tem sido enriquecedor, né? Compreender e entender a Bíblia é importante para nossas vidas e nós estamos aqui para isso. Amém? Domingo nós temos o nosso culto à noite, né? Vai ser bênção. Teremos um momento do louvor, teremos um momento